Rota 66. Como as pessoas das grandes cidades hoje, ou até mesmo das pequenas, que param os seus carros à noite, procurando prostituição, procurando relacionamentos perigosos, brincando com a morte. Rota 66, o programa que percorre toda a Bíblia em busca do sentido da vida. E para isso precisamos de sabedoria. A matéria em exame é o livro de Provérbios. Nesta aula, o professor Luiz Saião examinará os capítulos 5 até 7 e o assunto não poderia ser mais atual. Antes que você caia, cuidado com o rabo de saia. É importante reconhecer que o nosso comportamento diário é algo de que teremos de prestar contas perante Deus. Você já pensou nisso antes? Traição e adultério, eu já ouvi dizer que quando um homem trai uma mulher, perde 90% de seu caráter. Só não perde os outros 10% porque não existe homem 100%. Peço sua atenção para essa reflexão. Vamos juntos! Rota 66, no livro de Provérbios, caminhando pelas sábias sendas e caminhos especiais do livro da sabedoria, o livro de Provérbios. Sim, e hoje nós vamos estudar os capítulos 5, 6 e 7 de Provérbios, e o assunto de hoje vai pegar, o assunto é muito interessante. O título do nosso estudo é Antes que você caia, cuidado com um rabo de saia. Sim, é isso mesmo. O professor Saião vai falar sobre cuidado com um rabo de saia. Esta é a verdadeira situação e a verdadeira dificuldade que muita gente enfrenta e não comenta, e que o livro de Provérbios certamente vai nos trazer a orientação sábia sobre o assunto. Provérbios começa falando, de acordo com o texto da NVI, a respeito do conselho que o pai dá ao filho para dar atenção à sabedoria. E ele então começa a questionar e a criticar o adultério. Sim, é isso mesmo, vivemos numa sociedade que tem tido uma grande mudança, um relaxamento dos costumes, e muitas vezes isso passa a ser uma coisa que fica restrita à opinião pessoal de cada um, quando as pessoas não querem de fato discutir abertamente o assunto. Provérbios vai diretamente ao ponto e começa a dizer que o adultério é uma loucura, é um absurdo e não tem sentido. Veja só, parece uma coisa interessante. Ele começa a falar no verso 3, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Veja que o fato é que muitas pessoas hoje têm o seu relacionamento conjugal abalado no meio das dificuldades. Todo mundo sabe que o casamento representa diversos desafios e todo relacionamento tem o seu nível de desgaste. Quando essas coisas acontecem, muitas vezes, em vez dos dois, do marido e da mulher ali, prestarem atenção e tentarem acertar essas dificuldades, muitas vezes a saída fácil é dar espaço para um relacionamento proibitivo, que é o relacionamento do adultério, ou seja, um caso. Isto é, a pessoa começa a se envolver com alguém que é casado, que tem compromisso, e aí, como nós dissemos, antes que você caia,
cuidado com o rabo de saia, porque no começo tudo é muito bonito, parece legal, a pessoa é linda, maravilhosa, a pessoa é diferente, parece uma pessoa legal, é uma pessoa que não é chata, igual muitas vezes a própria esposa do sujeito ali envolvido, mas no começo a coisa parece interessante. Nós nos esquecemos que muitas vezes o problema está com a própria pessoa que procura um relacionamento fora do casamento e acaba se atrapalhando na vida. Preste atenção, porque isso é sério. Quantas pessoas têm sofrido muito por falta de sabedoria na hora de lidar com esta situação. E o livro de Provérbios, bem objetivo, diz o seguinte: escuta, você que está correndo atrás de uma coisa dessa, preste atenção. Volte para sua casa e olhe para a sua esposa. Olhe para a sua própria querida. Você, mulher, a mesma coisa. Olhe para o seu esposo. Veja só a objetividade e a clareza da palavra de Deus em Provérbios 5:18. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Então é bobagem, é loucura, é tolice. A Bíblia fala sobre a sexualidade de maneira muito direta, muito aberta, sem nenhuma neurose, e ela dá o conselho correto para quem quer viver de maneira feliz e bem-sucedida. Não entre nesta fria. O texto bíblico ainda vai dar mais algumas boas advertências e conselhos semelhantes ao conselho que aparece contra o adultério, aqui no capítulo 6. Quem tem falta de sabedoria numa área, geralmente abre espaço para outra área também. Por isso é muito comum gente complicada na área sexual também ter problemas na área financeira. Por isso o Provérbios, sabendo da conexão, olha só capítulo 6. Ele fala: toma cuidado, você que serve de fiador do seu próximo. Você vai entrar em dificuldades. Não vá ali empenhando, a sua palavra, os seus recursos em favor de alguém que você não conhece direito. E o texto ainda prossegue e começa a criticar a preguiça. Veja só o que o texto diz: meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vai e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, ainda falando sobre o fiador. E depois, não se entregue ao sono, não procure descansar. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Quantas pessoas têm a vida complicada porque não gosta de pegar no pesado? Realmente, é como diz o verso 10, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Muitas vezes a gente olha e diz: nossa, mas isso é uma vergonha. Como é que pode um marmanjo, um sujeito dessa idade, com responsabilidade, ser tranquilo, folgado, do jeito que muitas vezes observamos? E o texto ainda diz, olha, e Deus também não só critica o adultério, critica a atitude do preguiçoso, do irresponsável financeiramente, mas aqueles que provocam problemas entre as pessoas. As 6 coisas que o Senhor odeia. 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Todo aquele que semeia problema entre as pessoas é rejeitado o seu comportamento por Deus. E para a gente não se esquecer da grande verdade enfatizada nesses capítulos, de novo o texto vai voltar a falar do tema: antes que você caia, cuidado com o rabo de saia. Como se proteger disso? O texto diz, olha, você deve se ligar
diretamente à palavra de Deus. Obedeça aos mandamentos, amarre-os sempre junto ao coração. Os mandamentos de seu pai e de sua mãe, que são os mandamentos de Deus, que eles seguiam de acordo com a lei de Deus. Isso deve estar junto de você, porque isso é a lâmpada. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Quantas vezes pessoas muito bem situadas, com uma boa situação na área de educação, com um bom nível de vida em todos os aspectos, destrói tudo que tem por causa de um relacionamento equivocado. Cuidado, ninguém que vá fazer isso será bem-sucedido. O texto bíblico é claro e diz no verso 20, assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Logo, logo o ciúme do marido será despertado, e ele não vai aceitar desculpa, nem compensação, nem presentes, diz os versos finais do capítulo 6. E o capítulo 7 ainda, para enfatizar mais uma vez o perigo desse assunto, ele começa a descrever a tolice de quem entra numa fria, que é exatamente procurar um relacionamento indevido. O autor do capítulo 7 começa a nos mostrar como um sujeito incauto, inconsequente, entra numa situação terrível. Como as pessoas das grandes cidades hoje, ou até mesmo das pequenas, que param os seus carros à noite, procurando prostituição, procurando relacionamentos perigosos, brincando com a morte. Diz o verso 6, da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Olha só a descrição atual da Bíblia. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente. E aí o texto prossegue e ela então diz para ele, estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. E assim, com sedução de palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. E o texto da palavra divina diz, meu filho, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Muitas vezes você vai ouvir alguém falando dos seus relacionamentos equivocados e ainda se gabando disso, achando que é o grande campeão do relacionamento amoroso. Saiba que isso, na verdade, não é nenhum sinal de sabedoria. Antes de que a sua vida se complique, jamais faça essa tolice. E como dissemos no começo, antes que você caia, cuidado com o rabo de saia. Agora, Provérbios. Dos capítulos 5 até 7, o professor está comentando, está falando, e eu estou chegando com as perguntas. Olha, perguntas para deixar o professor numa saia justa. Luiz Saião, por que o texto bíblico limita tanto o uso de sexo? Será que os autores bíblicos eles eram assim tão recalcados, tão reprimidos? Eu entendo que cada cabeça uma sentença, não é isso? Olha, Alberto, de fato muita gente pensa desse jeito, acha, né, que o texto bíblico ou qualquer coisa ligada à fé só tem uma finalidade, proibir, proibir, proibir. E a pergunta, né, que a gente levanta é por que que o pessoal limitava tanto? Bom, primeiro que não é bem assim, né?
Ao contrário do que a gente imagina, a sexualidade na Bíblia é vista como uma coisa normal. Foi Deus que criou, Deus criou o homem, a mulher, então isso é a ideia de Deus e tem a bênção de Deus. O problema não está na sexualidade. A sexualidade não é impura em si, né? O pecado de Adão e Eva não tinha nada a ver com o sexo. A questão é que o uso da sexualidade é igual o uso, por exemplo, do paladar, né? Das nossas outras qualidades. Uma pessoa pode morrer comendo indevidamente. A sexualidade, ela está ligada com a vida. Então, se a gente utiliza ela de maneira indevida, nós vamos correr perigo de vida, né? A coisa é séria. Por isso, o texto bíblico diz, olha, se você entrar por esse caminho, vai ser até... O texto admite que vai ser legal, que vai ser gostoso, vai ser atraente. Só que o preço, a gente fala, né, a relação custo-benefício não vale a pena. Então Deus não limita ou proíbe alguma coisa porque Ele quer ser chato e acha ruim que a gente faz uma coisa que Ele não gosta. Pelo contrário, é para o nosso próprio benefício. Agora, a linguagem aqui destes capítulos e especificamente o verso 18 do capítulo 5 é uma linguagem até forte, até assim, dramática, nem parece um livro sagrado, né? Por que a linguagem desse modo? Pois é, pastor Alberto, uma surpresa para muita gente, né? Uma coisa é a religião que as pessoas têm, outra coisa é a Bíblia do jeito que ela conta a verdade e a realidade. Então, a gente imagina, né, que um texto que vai falar sobre Deus, como muita gente que não conhece e não lê a Bíblia, até mesmo dentro das igrejas cristãs, essas pessoas imaginam que a Bíblia está cheia somente de orações, só fala de Deus, de fumacinha no céu, e de arpinha, e de anjinho, mas a Bíblia é um livro de sabedoria sobre a vida. Então, olha só, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre oração. A Bíblia fala muita coisa do dia a dia e, portanto, a Bíblia fala sobre a sexualidade de maneira absolutamente clara e aberta. Então ele fala naturalmente dizendo o seguinte, olha, que uma pessoa, um homem casado, se ele vai procurar, né, qualquer envolvimento sexual fora do casamento, é bobagem. Ele deve procurar a legítima e devida satisfação nessa área em casa com a sua esposa e não procurando a mulher do vizinho ou qualquer outra mulher que não seja a pessoa que tem aliança, né, de casamento com ele. Tá certo. Agora veja só, prestando atenção em sua aula, olhando o texto, parece que o prejuízo do adultério é simplesmente financeiro. É isso mesmo? É impressão minha ou o texto tem uma verdade mais assim profunda? Olha, pastor Alberto, na verdade a gente tem que entender o que o texto está dizendo para a gente aqui. A Bíblia como um todo vai apresentar uma crítica muito mais ampla ao adultério, incluindo os seus prejuízos, vamos assim dizer, espirituais. Mas o livro de Provérbios é um livro muito concreto, ele apresenta um enfoque sobre a sabedoria e os seus resultados aqui nessa vida e nesse mundo. Afinal de contas, nós vivemos aqui nesse mundo e Deus é o Senhor da nossa vida também agora e não somente no céu. Por isso, a ênfase dele é o seguinte, ó, você vai se dar mal. É bem prática, né? Olha, você vai ter problemas com o marido da mulher com quem você se envolveu. Olha, você pode morrer, né? Se você for aí pular a cerca, você pode acabar enterrado, você pode acabar, né, numa situação muito difícil. Então, por causa disso, o texto apresenta esse enfoque. Isso é um enfoque correto, adequado, mas não é o enfoque completo de toda a Bíblia, mas sim do livro de Provérbios. Provérbios de 5 a 7, o tema, ele é cada vez mais, a ênfase é adultério. E olha, uma pessoa cair em adultério, hoje em dia é quase que normal, comum, século 21. Agora, o livro de Provérbios, a Bíblia coloca algo como se fosse um absurdo, uma tragédia. É um exagero aqui? Olha, pastor Alberto, a grande questão, a Bíblia não está, Provérbios não está exagerando, né? Não importa, mesmo que uma coisa se torne comum, ela ainda pode ser um grande absurdo, né? Há coisas
que se repetem, que são comuns e são absurdas. Por exemplo, o número de guerras, de mortes, né, e de assassinatos no mundo está cada vez mais comum e não deixa de ser um absurdo. Nada pode mudar a verdade. E a grande questão é o que leva uma pessoa a cair, né, perder esse bom senso. O grande problema é que existe no ser humano uma fragilidade na hora de assumir as responsabilidades da vida. Então a pessoa começa uma vida conjugal ou vai andando, e isso tem um desgaste comum. É como cuidar da casa, é como ter que aparar o jardim, é como ter que consertar o carro. Então o casamento é a mesma coisa. E a pessoa se cansa ou tem preguiça de mexer com isso, e as coisas vão se complicando e ele deixa para lá. Aí, em vez de consertar o carro, vamos dizer, que está quebrado dele... Falta de manutenção, né? Ele quer pegar o carro novo do vizinho, né? O que lhe parece novo, que ele só viu por fora. E aí, então, o que a pessoa faz? Ele carrega os seus problemas por um próximo relacionamento sem resolver a situação. A pessoa também, existe uma ilusão, tanto em homens como mulheres, né, depois de uma certa idade, eles acreditam que eles, por exemplo, vão provar para eles mesmos que eles são mais homens ou mulheres se eles conseguem conquistar uma pessoa mais jovem, mais inteligente, mais bonita, mais rica. É um problema de autoestima. E a pessoa então entra num processo de ilusão, de uma espécie de auto-engano, que parece um sonho cor-de-rosa no começo e depois é uma tempestade de raios e absolutamente marcada por temporais destruidores. Então, esse processo de sedução, de engano, é o grande problema. E olha, Alberto, muita gente entra nessa por falta dessa sensibilidade com o mandamento, a palavra, o conselho de Deus. Tá certo. Agora, para terminar, só para não deixar dúvidas, adultério, prostituição, fornicação e outros, são coisas diferentes ou a Bíblia apresenta isso como uma única coisa? Não, são coisas diferentes. Há coisas que no texto bíblico são problemas na área da sexualidade, mas a Bíblia vai dizer, por exemplo, que quem pratica sexo com animais está fazendo um negócio absurdo, né? A gente sabe que uma pessoa que vai procurar, por exemplo, pedofilia, isso é uma anormalidade. A gente sabe que a Bíblia também enfatiza o relacionamento heterossexual, homem-mulher. O que passar, o que for fora disso, a sociedade pode defender, mas está fora dos padrões de Deus. E a Bíblia faz uma separação aqui, a prostituição, a fornicação é uma palavra que significa relacionamento impuro de modo geral. A prostituição é a sexualidade por dinheiro, que é uma grande coisa lamentável nos dias de hoje. Quanta gente tem entrado por esse caminho. O adultério se torna mais sério, mais grave, porque o adultério não é só um pecado que envolve a sexualidade. Ele estraga a família, ele envolve terceiros, ele traz problemas às vezes para os filhos. Então, por ele ser vamos dizer assim, uma bomba mais de carga explosiva mais elevada, mais séria, mais forte, as consequências são piores. Por isso, ele merece uma consideração especial aqui em Provérbios. Obrigado, Sai. É um tema que merece, assim, horas de discussão, mas ainda temos 1 minuto para a sua aplicação, para você que está nos acompanhando. Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco Provérbios 5, 6 e 7. Sim, nós falamos sobre um tema difícil, o adultério. O nosso tema, na verdade, foi antes que você caia, cuidado com o rabo de saia. Quantas pessoas têm prejudicado a sua vida por um momento de prazer, por uma busca momentânea de algo que parece que vai satisfazer a sua alma, o seu corpo, o seu coração, mas vemos pelos conselhos bíblicos que este é um caminho equivocado que não trará nenhum bom resultado. E a grande lição que vamos enfatizar é a seguinte: tome cuidado, preste atenção. Buscar o prazer imediato, às vezes, leva-nos a cair como um pato. O programa Rota 66 chega ao seu final. Que pena, ouvinte. Voltaremos nesta sintonia e horário com mais provérbios. E contamos com a sua audiência.
Até o próximo Rota 66. E acesse o site transmundial.com.br e que Deus nos abençoe.